Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Todo mundo sabe que comer bem e treinar são os grandes pilares do controle de peso, certo? Mas e se a gente estiver ignorando a peça principal desse quebra-cabeça? Pois é, nessa explicação de hoje, vamos detalhar aquela ligação biológica fascinante e super negligenciada entre dormir mal, a bagunça hormonal que isso causa no nosso cérebro e, claro, o inevitável ganho de peso. Não estamos falando só de acordar cansado no dia seguinte, é sobre como a falta de descanso literalmente reescreve as regras primordiais de como o corpo humano lida com a energia. Para a gente ter uma noção real da urgência e do tamanho desse problema, olha só esse número assustador: 340 milhões. Segundo dados globais da Organização Mundial da Saúde, lá em 2016, esse já era o número de crianças e adolescentes que estavam com sobrepeso ou obesidade no mundo. E a curva só sobe. A gente passou de meros 4% em 1975 para mais de 18%. A ciência moderna tem mostrado de forma muito clara que, além das mudanças óbvias na nossa alimentação, o fato de a nossa sociedade estar dormindo cada vez menos atua como um dos maiores fatores de risco primários para essa verdadeira epidemia metabólica. E o nosso roteiro clínico de hoje vai ser o seguinte: primeiro, a epidemia da privação. Depois, o hipotálamo e o apetite. Em seguida, o papel da grelina. Logo após, a resistência à orexina e leptina e, por fim, a abordagem clínica e intervenções. Certo. Começando pela seção 1, a epidemia da privação, a vida moderna e a perda de sono. O que realmente chama atenção nesses dados específicos é o peso da privação de sono logo no começo da vida. Estudos mostram que crianças dali entre 2 anos e meio e 6 anos de idade, que dormem menos de 10 horas por noite, têm um risco assustadoramente maior, 2,9 vezes para ser exato, de desenvolver obesidade se a gente comparar com aquelas que dormem mais de 11 horas. E o detalhe é que isso não é só uma fase passageira. Reduzir o tempo de sono altera a capacidade fisiológica do corpo de regular o apetite muito cedo, desregulando completamente a balança natural de energia a longo prazo. Isso nos leva à seção 2. O hipotálamo e o apetite. O termostato de energia do cérebro. Agora, olhando direto para a anatomia cerebral, a gente precisa focar nessa região minúscula, mas incrivelmente poderosa, o hipotálamo. Mais especificamente, o núcleo arqueado, ou ARC, que podemos ver além de destaque. Pensem no núcleo arqueado como a grande central de integração do apetite. Ele recebe informações de todo canto: nervo vago, sistema digestivo, fluidos corporais, tecido adiposo, e o mais impressionante é que lá dentro existem 2 tipos de neurônios que agem como uma verdadeira gangorra biológica. De um lado, temos os neurônios POMC, que tentam suprimir a nossa fome. Do outro, os neurônios NPO e AGRP, que estimulam e aumentam a vontade de comer. É exatamente esse equilíbrio fino que decide se a gente se sente saciado ou se entra em um modo implacável de busca por comida. Seguindo em frente, temos a seção 3, o papel da grelina, o hormônio da fome. E é exatamente aqui que a privação de sono entra em cena para sabotar tudo. Essa comparação é algo que todo mundo precisa entender. Num cenário de sono normal e reparador, a grelina, que é aquele hormônio liberado lá no estômago, flutua naturalmente no sangue só para avisar que está na hora de fazer uma refeição. Mas reparem nas consequências descritas do outro lado. Durante a privação de sono, ocorre uma elevação totalmente anormal na concentração de grelina circulante. E não para por aí. A falta de sono também joga a expressão de orexina lá para cima. Juntas, essas 2 substâncias invadem o cérebro e aceleram de forma agressiva a atividade sináptica naqueles neurônios da fome. O resultado? O cérebro fica recebendo um comando químico contínuo para consumir calorias em excesso, numa tentativa desesperada de compensar as horas a mais que o corpo ficou acordado. Vamos entender o outro lado da moeda na seção 4, resistência à orexina e leptina, quebrando os sinais de saciedade. Observando agora no nível celular, notem como o descanso ruim altera até a nossa arquitetura microscópica. Primeiro, acontecem mudanças severas nos transportadores de glutamato dos astrócitos, o que aumenta demais a excitabilidade da orexina. Paralelamente, direcionem o olhar para aqueles receptores de leptina e insulina na membrana celular. Dormir pouco compromete vias vitais de sinalização, especificamente a via JAK2/STA3. E o que isso significa na prática? Causa uma dessensibilização drástica desses receptores. Ou seja, mesmo que o corpo tenha energia e comida estocadas, os receptores lá no hipotálamo perdem a capacidade de ler essa informação. O sistema nervoso fica literalmente cego para a própria saciedade.
Para fixar de vez esse conceito importantíssimo, vamos comparar diretamente os dois estados. Normalmente, o tecido de gordura libera a leptina na corrente sanguínea para avisar o cérebro. Opa, já estamos abastecidos, pode parar de comer. É um baita mecanismo de defesa natural contra a obesidade. Mas o estado patológico gerado pela falta de sono interrompe exatamente isso. Pesquisas mostram que bagunçar o ritmo circadiano, o nosso relógio biológico, sabota a leitura genética que permite captar essa leptina. E aí o indivíduo entra em um estado de resistência à leptina. A gente tem o hormônio inibidor de apetite circulando aos montes no sangue, ele faz todo o caminho até o cérebro, mas a porta de entrada no hipotálamo está simplesmente trancada por causa do cansaço celular. E assim chegamos à seção 5, abordagem clínica e intervenções, traduzindo dados para a prática. Como a gente traduz toda essa ciência para o dia a dia? Estas diretrizes resumem as atitudes médicas e comportamentais que hoje são indispensáveis. Primeiro de tudo, recuperar e priorizar a duração natural do sono não é frescura, é uma intervenção primária e inegociável para prevenir o ganho de peso, principalmente nas crianças. Segundo ponto, na prática diária, tentar tratar pacientes com distúrbios metabólicos ou passar dietas sem antes monitorar rigorosamente a qualidade do sono deles é remar contra a maré da fisiologia. Terceiro, o foco no alinhamento dos ritmos circadianos é a grande vanguarda no manejo da obesidade atualmente. E, por fim, a gente precisa adotar medidas rigorosas para evitar aquele excesso de calorias no final da noite, horários em que marcadores de saciedade, como a insulina e outros hormônios, estão super vulneráveis por causa da inversão do metabolismo. A grande mensagem que a gente extrai de todos esses dados clínicos e evidências científicas culmina de forma bem elegante nesta frase: melhorar o sono pode servir como uma intervenção benéfica para a saúde. Pode até parecer uma orientação simples ou passiva demais, mas a verdade é que, ao devolver as horas de sono adequadas ao organismo, nós orquestramos uma intervenção médica absurdamente potente. A gente devolve a sensibilidade àqueles receptores que estavam silenciados, normaliza a hiperatividade da grelina e religa o termostato de controle de calorias do cérebro. O bom sono restabelece todo o equilíbrio orgânico. Para encerrar nossa discussão de hoje, deixo aqui uma provocação. No momento em que a sociedade foca incansavelmente em otimizar dietas, cortar carboidratos e criar treinos extenuantes para tentar reverter o ganho de peso global, será que não estamos ignorando justamente o maestro oculto que governa todas essas funções? A biologia é categórica em nos mostrar que o sono não é negociável quando se trata de regulação hormonal e obesidade. Um enorme e sincero agradecimento a todos que acompanharam mais essa explicação visual profunda com a gente, decodificando os caminhos intrincados entre o cérebro, o descanso e o nosso apetite. Um excelente e merecido sono a todos e até a próxima.